Olá, bom dia a todos. Hoje eu, o Gabriel, o Luca e o Igor iremos apresentar nosso trabalho de história, que é sobre o Império Bizantino. Muitos historiadores acreditam que o Império Bizantino nasceu, mesmo que nas entrelinhas, quando a capital do Império Romano foi mudada de Roma para Constantinopla, pelo imperador Constantino, no ano de 330 d.C. Vale ressaltar que antes a cidade se chamava Bizâncio, fundada em 667 a.C. Ela só foi ser anexada ao Império Romano muitos anos depois. Ela só viria a ter o nome de Constantinopla no mesmo ano em que a capital mudou de Roma para a cidade, pois o imperador a rebatizou em sua homenagem. Constantino é considerado o fundador do império e promoveu uma série de atos que seriam importantes mais tarde, como a legalização do cristianismo, fazendo com que as perseguições aos religiosos fossem quase cessadas. O próximo nome importante para o império foi Teodósio I, imperador que foi responsável por tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano em 380 d.C. e em 395, com o constante declínio do império, decidiu dividi-lo em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O primeiro imperador a comandar a parte oriental foi Arcádio. Sua participação foi mais estrutural e simbólica, pois ele conseguiu segurar Constantinopla contra os ataques bárbaros. Roma não teve a mesma sorte, e depois de longos anos defendendo sua religião, finalmente cedeu. Em 476 d.C., foi o marco do fim do Império Romano do Ocidente e o começo da Idade Média. Muitos acreditam que o Império Bizantino realmente começou a partir desse momento. O império estava crescendo e se desenvolvendo rapidamente. Em 527 d.C., um novo imperador surgia, Justiniano. Justiniano foi responsável pelo maior apogeu do império, pois, sob comando dele, conquistou novamente os territórios perdidos no Ocidente, incluindo Roma. Compilou as leis romanas no chamado Código Justiniano e criou a Basílica de Santa Sofia, um marco religioso. Mas, com sua morte em 565, o império ficou um caos, pois foi nessa época que a peste assolou a região e uma ameaça ainda maior que a última chegava, o Império Sassânida. No início do século VII, eles invadem a região, mas são parados por Heráclio, o próximo imperador importante, mas na época ainda jovem. Heráclio tem grandes vitórias contra os persas, mas também muitas perdas de territórios importantes, como a Península Ibérica e algumas regiões da África. A história do Império Bizantino continuou por muitos anos a partir daí, com muitas guerras, muitas mesmo, ganhas e perdas de território, entre outros. O fim do Império aconteceu em 1453, quando ele já estava enfraquecido por conta das Cruzadas, as Guerras Santas, e teve parte do seu território tomadas por sérvios e búlgaros. Mas quem deu a última facada foi o ascendente Império Otomano, quando eles finalmente conquistaram a cidade de Constantinopla, decretando assim o fim do Império Bizantino e da Idade Média. Essa foi a história do Império Bizantino, mas afinal, o que diferenciava ele de outros países e regiões da época? Sua principal diferença era sua localização e como ela ajudava na economia, pois Constantinopla ficava estrategicamente entre a Europa e a Ásia, além de controlar as principais rotas comerciais, como o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, enquanto a Europa feudal vivia de trocas comerciais. Outras diferenças eram a língua e a cultura, pois, por mais que fossem remanescentes do Império Romano, sua língua oficial era o grego e não o latim falado no Ocidente. Mas nem tudo é bom, pois se formos falar de diferenças ruins, a principal era que o poder estava centralizado apenas no imperador. Ele era considerado representante de Deus na terra e chefe da igreja, prática conhecida como Césaropapismo, além de comandar o Estado. Isso causava um absolutismo extremo e misturava a política com a religião. Em outras regiões, o poder da igreja e do Estado eram mais separados. Então esse foi o nosso trabalho sobre o Império Bizantino. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia para todos e tchau.